E aí, ao vivo, Patrick aqui. Se você é enfermeiro ou enfermeira, bem-vindo, bem-vinda nessa live de hoje. Eu vou falar sobre como o enfermeiro pode crescer nas dificuldades. Para você que está vendo a reprise, aproveita aí para ver, porque não sei até quanto tempo a live vai ficar disponível. Espero que esteja tudo bem com você, que esteja nos conformes. E se eventualmente algo não estiver tão bem com o seu desenvolvimento pessoal e profissional, fique à vontade para me enviar a mensagem aqui, ou nos comentários, ou no direct, que vai ser uma satisfação poder ajudar. Inclusive hoje, com essa reflexão de como o enfermeiro pode crescer nas adversidades, nas principais dificuldades. Parece que no momento de adversidade, de dificuldade, não tem saída, Parece até bom demais para ser verdade. E até o final dessa live, sempre o melhor vem para o final. Claro que tem gente que tem mais o perfil imediatista, Quer as coisas rápidas, principalmente crescimento, desenvolvimento pessoal, profissional. Eu sei que é comum e só por isso, para quem é mais apressada e quer algumas informações de imediato, até para saber se esse conteúdo é para você ou não, eu vou dar algumas dicas já no início. Porém, já adianto que para enfermeiros que querem se aprofundar no seu desenvolvimento pessoal, profissional, para você, enfermeiro ou enfermeira, que quer crescer mesmo na carreira, que tem a disposição de se aprofundar e simplificar a sua evolução de carreira, eu sugiro você acompanhar não só esse vídeo, como outros, não só no imediatismo, mas também no detalhe, aprofundando na sua carreira, que a sua carreira merece, você merece, inclusive. E na área da saúde hoje, na enfermagem, o que a gente vê é descrença, o que a gente vê é dificuldade. Porém, segundo as pesquisas que eu já fiz com enfermeiros que também chegaram lá, com enfermeiros que cresceram, e também de acordo com a minha história, todo crescimento vem de dificuldade, ou de alguma melhoria, ou de algum desafio, melhorias que a gente tem que gerar em ambientes que ainda não estão bons, ou de desafios, enfim. Por exemplo, minha primeira oportunidade foi em meio à dificuldade, porque logo depois da faculdade eu fiz a seleção para enfermeiro de UTI, sem experiência, sem vivência, sem nada. Passei na prova por competência e já começaram as primeiras dificuldades, como enfermeiro de UTI, sem experiência nenhuma. Tive que me rebolar, virar nos 30 e já, pensei muitas vezes em desistir, porque eu falei, nossa, a realidade é bem diferente da teoria, A vida como ela é complicada. E isso tudo fez parte do meu desenvolvimento, do meu autodesenvolvimento. Por isso que durante a minha carreira eu fiz outros desenvolvimentos, Ajudei no desenvolvimento de outros enfermeiros, como consequência do que eu passei e do que eu via enfermeiros passando, e de alguma forma eu fui exemplo, porque com as dificuldades que eu tive, com os desafios, sem experiência, e tive algumas conquistas, relativas conquistas, acima da média. Isso fez outros enfermeiros se conscientizarem, e muitas vezes eu mesmo que cheguei nos enfermeiros e os conscientizei: olha, você pode, você deve crescer, você é mais, você é maior do que isso. E quando tem dificuldade, a reação do nosso cérebro é de afastar e de economizar energia e de correr dos desafios, enfim. Quando eu tive uma promoção para coordenador de enfermagem também, com menos de um ano de experiência como enfermeiro, na assistência, já tive o desafio de ir para a coordenação, liderar dezenas de pessoas, trabalhar com gestão e desafios que eu também não estava preparado na época. Melhor dizendo, eu não estava pronto, porque preparado eu estava. Eu já vinha inconscientemente me preparando por conta das dificuldades mesmo que eu já vinha resolvendo ali. Então, geralmente é depois de uma dificuldade que você tem uma nova oportunidade. Então, mesmo que você não esteja pronto, você tem que estar preparado, exatamente resolvendo dificuldades ao seu redor, no seu ambiente, no que tange ao seu ciclo ali de atuação. Também foi assim quando eu fui gerente de UTI.
gerente de operações, né, gerente administrativo, gerente de assistência também, sempre recebia desafios, eram depois de dificuldades, depois de muita provação, digamos assim. E é depois das provações, né, sempre depois da tempestade que vem a bonança. E nesse momento não é diferente, claro que nesse momento de pandemia as coisas estão mais intensas. Acontecem muitas coisas das quais a gente não tem domínio, a gente não gostaria que acontecesse. Porém, como a gente não tem controle de tudo que acontece, a gente tem controle do que a gente pensa, do que a gente faz eventualmente, né? E é através disso que a gente deve buscar esse crescimento. Toda vez que eu promovi um enfermeiro ou enfermeira para coordenador de enfermagem, ou coordenador de assistência, ou até gerente, também foi depois de provação, mas não uma provação intencional. São provações naturais que acontecem no dia a dia do enfermeiro mesmo. Os desafios do plantão, os desafios de liderança, os desafios de processo, de protocolos, de cuidados com o paciente, de cumprir metas, né, de cumprir objetivos mesmo. E quanto maior o desafio, maiores são as chances de mostrar um bom trabalho, né? Quanto maiores as dificuldades, também tem oportunidade de crescimento, mesmo que algumas dificuldades pareçam impossíveis, inviáveis. Mas se você não tiver o controle do externo, você também não pode se culpar por aquilo, e o que você deve fazer é cuidar de você. Então, eu encorajei enfermeiros depois que eu passei pelas provações, né? E eu vou trazer aqui algumas mensagens bíblicas que fazem muito sentido para mim. Não sei qual a sua crença, porém fazem total sentido. Mesmo antes, quando eu tinha dúvida, quando eu duvidava e questionava a existência de Deus, eu sempre fiquei impressionado com as passagens bíblicas e com as mensagens. E aí tem um interessante que fala: encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. Então hoje aqui é uma mensagem de te encorajar mesmo a crescer. Depois eu vou falar como que eu cresci também na pandemia, qual foi a consequência do meu autodesenvolvimento, e que você se encoraja mesmo que você não esteja atuando agora, ou que você esteja passando por dificuldades. Primeiro entenda que essas dificuldades podem te fazer crescer. E deixa eu ver aqui quem está falando, um momento. Josineia. Boa noite, Josineia. Bem-vinda. Então, sei que muitas dificuldades poderiam ser evitadas, poderiam ter melhores condições. Mas, como eu disse, a gente tem que fazer o melhor com as condições que a gente tem. E aí mais uma passagem bíblica, a primeira que eu falei, né? Encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. Para quem quiser pesquisar, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. E agora, em relação às dificuldades, mais um: não permita que os erros dos maus conduzam você pelo caminho errado e façam você perder o equilíbrio. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então, mesmo que muitas dificuldades que você passa hoje, que você enfrenta na sua carreira, ou seja no início da sua carreira ou em meados da sua carreira, você não tem culpa, digamos assim, não tem responsabilidade direta, e que muitas vezes as consequências são decorrentes de erros mesmo, né? Má gestão, né? Uma cascata de coisas que podem estar te interferindo, mas você não deve deixar que esses erros de más condutas de outras pessoas possam interferir no seu equilíbrio. Então a palavra é equilíbrio, né? Você equilibrar a sua mente, sua carreira, seus objetivos. Eu acho que ela é bem adequada também para esse momento. Independente dos seus desafios, você tem que equilibrar sua carreira na medida do possível, para quando toda essa tempestade passar, você ter aprendido com isso, né? Ganhar algo com isso, e de preferência seu crescimento pessoal e profissional. Acho que é a única coisa que podemos esperar, né, em meio a
tantas dificuldades, claro, melhoria dos ambientes, enfim. E sobre dificuldades, né, tem não só pacientes, familiares, e principalmente a equipe de enfermagem que lidar com tudo isso, né, muitos óbitos, péssimas condições de trabalho, superlotações, saturação, né? Toda essa complicação pode falar assim, ah, Patrick, mas é fácil falar. E eu sei que não é fácil para agir, para mudar, mas pode ser simples, né? As coisas devem, pelo menos, ser simplificadas. Você fazer o que pode, o que não pode, aprender com isso. E em tudo tem um aprendizado, né? Mais uma passagem que fala: Deus mantém um registro das nossas lágrimas. Está em Salmos 56:8. Então, se Deus mantém um registro das nossas lágrimas, quer dizer que nossas provações e nossos sofrimentos, dificuldades, vão servir para alguma coisa, né? Tem algum propósito nisso, mesmo que a gente não entenda. Na pior das hipóteses, você aprende, né? Para você que chegou agora ou está vendo a reprise, já deixa o like, deixa comentário, porque os comentários ajudam novos conteúdos. E o like vai fazer a plataforma subir. E quando eu falo que na pior das hipóteses você aprende, vou dar um exemplo. Pensa no estágio. O estágio da faculdade a gente paga para fazer, só que a gente aprende. A gente não ganha salário com aquilo, mas a gente aprende. Ah, eu estou falando para trabalhar de graça? Não. Quer dizer que na pior das condições a gente aprende. Outra coisa, a gente paga cursos, né? A gente paga pós-graduações para aprender. Então, será que nesse momento de dificuldade do seu trabalho, será que você não pode aprender algo também, né? Então, desde que seja para o seu crescimento pessoal e profissional e que você não tenha a culpa e a responsabilidade sobre os problemas, você pode aprender e melhorar no que for possível, né? E agora eu vou falar como não crescer e como crescer na enfermagem. Como eu falei que eu ia dar um spoiler para quem é mais adiantado e não tem a paciência para esperar até o final, o que você pode fazer? Quem é mais apressado? Você pode crescer resolvendo os problemas da sua instituição que estão ao seu alcance, buscando um cargo de liderança, um cargo de gestão, e dentro da sustentabilidade da sua empresa, né, da sua instituição, gerar valor, né? Eu falo sempre da técnica de geração de valor, é você fazer um pouco mais, de preferência, o máximo possível, além do que é esperado, ajudar pessoas, ajudar os colegas, ajudar os pacientes e principalmente ajudar na melhoria dos principais indicadores. Quais indicadores precisam ser melhorados? Tempo de internação, taxa de infecção, taxa de óbito, no caso da instituição, né? Satisfação do cliente, que serve em qualquer lugar. Como você pode encontrar oportunidades nisso? Quais os principais desafios que você pode se colocar à disposição para ajudar? E assim, você gerando valor, você pode até subir de cargo, melhorar a sua remuneração. Para quem hoje, quem pensa em gestão e que gera valor, né, valor agregado para a instituição, para o paciente, para a equipe como um todo, tem grande chance hoje, com a flexibilidade da legislação, você fazer uma proposta, por exemplo, coordenador de enfermagem. Sabendo que as oportunidades vêm depois das dificuldades, né? Você hoje, como enfermeiro ou enfermeira de UTI, de internação, o que quer que seja, você gerando mais valor do que o que é esperado dentro dessas condições, pode ser que depois da tempestade, depois que as coisas se equilibrarem, você esteja na fila de crescimento, de promoção. Se você souber passar por esse momento, primeiro, passou pelo momento, você vai crescer internamente, né, pessoalmente. E se eventualmente pintar uma promoção, você vai crescer profissionalmente. Com a flexibilidade das legislações, se você for um coordenador ou coordenadora de enfermagem com a renda de, sei lá, a média de uma renda de coordenador é 4.000, 4.500, a empresa vai gastar quanto com você? 9.000, né? Se for carteira assinada. Como assim gastar 9.000, Patrick? Porque
Hoje, na regra de CLT, a empresa gasta o dobro do que paga para você, de todos os seus custos. Então, por que não fazer um acordo, né? Fazer uma proposta de trabalhar como PJ? Tem que ver a legislação local, tem que ver o que a legislação diz, o que você pode fazer. Se não for em uma empresa, você pode fazer em outra, se você estiver pensando em fazer transição. O fato é que toda vez que você agrega experiência, agrega valor à sua carreira, você pode transformar esse valor na sua remuneração lá na frente. E para quem ficar até o final, eu vou falar de remuneração, que vai ser a última dica, o último passo. Para quem pensa em extra-hospitalar, hoje eu fiz uma pesquisa no Instagram fazendo duas enquetes. Primeiro, se os enfermeiros estão fazendo reflexão de vida e de carreira nessa pandemia. 100% está fazendo reflexão de vida e de carreira. Então, sinal que alguma mudança você espera, alguma mudança você precisa. É depois da reflexão que vem a ação. E outra enquete que eu fiz é sobre pretensão de área de atuação. Se as pretensões são mais para o intra-hospitalar e extra-hospitalar. Até o momento, 60% prefere extra-hospitalar. Na maior parte do tempo ficou 75% e agora está equilibrando. Então, praticamente metade pensa em atuar extra-hospitalar e metade, naturalmente, intra-hospitalar. Nas duas áreas tem oportunidade. Você pode gerar valor na sua comunidade extra-hospitalar, por exemplo, fazendo consulta, fazendo atendimento, seja domiciliar, seja no consultório, gerando mais valor para o seu cliente, paciente, do que é esperado, porque esses pacientes também têm dificuldades, eles vivem nas adversidades. O sistema de saúde do Brasil é praticamente falido, infelizmente. E isso repercute na população. Então, a população tem grandes necessidades que você pode ajudar. E é gerando valor que você pode fazer suas consultas, atrair clientes. Eu recebi um comentário em um vídeo que o título do vídeo era assim: como você desenvolver as 6 habilidades para ter mais valorização, autonomia na enfermagem, trabalhar com propósito, ter uma renda melhor, né? Eu sugeri no vídeo como chegar em 6 dígitos por ano. Aí eu recebi um comentário assim do enfermeiro: tá, você está falando da teoria de como chegar, como ter valorização e tal, mas eu quero uma coisa prática, eu quero saber como que eu faço para abrir um consultório, para ter clientes nele, como fazer, quais as legislações, quais os detalhes e como crescer isso. Eu falei, mas aí é muito específico, né? O que eu falo aqui é desenvolvimento pessoal e profissional como um todo, para você ter o princípio maior para você agir. Os princípios, eles são muito melhores do que as regras. Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias, só na base de princípios. E depois que vieram algumas leis. Então, alguns princípios básicos da criação do mundo é o princípio da palavra, né? Que a palavra tem poder. Então, tudo se fez pelo verbo. Outra coisa que Deus primeiro fez os céus para depois fazer a terra. O que esse princípio quer dizer? Que as coisas do céu são mais eternas, né? Digamos assim, mais prioritárias do que as coisas da terra. Então, para quem pensa em evolução espiritual, por exemplo, qualquer prioridade terrena já deixou para trás o principal princípio. Então, tem muitos princípios bíblicos que, inclusive, hoje são base para as nossas leis. Muitos, inclusive. Então, quando eu falo de princípios, né, de forma geral, para você encontrar um passo a passo geral, né, um norte para você trilhar a sua carreira, porque eu acredito que são mais importantes do que a coisa rápida, do que o imediatismo em si. E na prática, no dia a dia, as coisas são... A vida como ela é muito diferente. Então é difícil passar detalhadamente o que você tem que fazer para você melhorar lá no seu trabalho, para você ter mais salário, para você ter clientes. Isso aí vai ser muito do dia a dia. Agora, os princípios que vão te ajudar
a se sair de qualquer situação, a ser melhor, a crescer, a se desenvolver em qualquer dificuldade, em qualquer fase da vida ou em qualquer área que você trabalhar, para mim eles valem mais do que dinheiro e valem mais do que dicas rápidas e fáceis, né? Aparentemente fáceis. E claro que eventualmente a gente pode aprofundar se você deixar uma pergunta, né? Em vez de pensar que é difícil, você pode perguntar como fazer. E nas perguntas mais específicas, dentro desse princípio, dentro do contexto geral, a gente pode aprofundar. E de novo, você que está na reprise ou ao vivo, já deixa o like para a plataforma ajudar, mostrar para você depois e me dizer também se o conteúdo faz sentido ou não. E o comentário, que pode ajudar aí, me ajuda a te ajudar, né? E também a ajudar quem acompanha aqui, porque seu comentário pode ser tema até de uma live, até de um vídeo inteiro, ou no mínimo de respostas, de conteúdos nas lives, enfim. Como crescer? Primeiro, coisas que você deve evitar para crescer. Evitar pensamentos críticos, por exemplo, autocríticos, né? Sobre você, sobre a sua categoria, sobre a sua situação. Em vez de pensar, tá tudo difícil, a enfermagem é desvalorizada, eu não consigo, eu não tenho oportunidade, eu não tenho... Daí já começou errado, você tem que pensar coisas positivas. Eu sei que é clichê, né? Coisa motivacional, mas o pensamento tem muita força. E é o pensamento que direciona suas ações e seus resultados. Então, a primeira coisa para não crescer é, nesse momento, pensar em coisas ruins, na situação, na categoria, enfim. Outra coisa que não vai ajudar a crescer é conformar com as dificuldades. Ah, tá difícil, eu não posso fazer nada e tal. De novo, são nas dificuldades que vêm as oportunidades. Se você se conforma com essas dificuldades, vai vir alguém lá e vai fazer alguma coisa, mesmo que seja a mínima coisa, e vai ter ali uma pequena melhoria e vai crescer. Beleza? Então, agora, como crescer? Primeira coisa, vou dar 6 passos rápidos. Primeiro, como crescer? Significando a sua carreira. Né? Ter um significado para a sua carreira. Especificamente para a sua carreira, de você, como enfermeiro, como enfermeira, na essência da enfermagem. Por que você tem que ter um significado? Já vou falar como você encontrar. Porque ninguém vai dar significado para você. Externamente, você pode encontrar no máximo um propósito bacana para trabalhar em alguma instituição. Agora, significado mesmo, né, para dar uma responsabilidade no bom sentido de carreira para você, sobre o que você pode fazer, até onde você pode chegar, quais são suas capacidades, isso você não vai encontrar no externo, então você deve fazer esse exercício. É improvável isso acontecer no externo. E um incentivo bíblico aqui está lá em Efésios 5,15. Viva com o devido senso de responsabilidade, não como os homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5,15. Então, viva com responsabilidade como quem conhece o significado da vida. Encontre um significado para a sua carreira. Como? O que a enfermagem significa para a população? O que as pessoas esperam da enfermagem? O que a enfermagem pode oferecer? Ah, mas a população é muito ampla. Então você pode especificar dentro da sua área, dentro do seu segmento, dentro do que você gosta de fazer ou gostaria de fazer, gostaria de trabalhar. E assim, especificando, né, direcionando, você vai dar mais significado para a sua carreira. É o principal, né? Exemplo, que soluções você pode gerar no seu hospital? Que dificuldade você pode resolver no seu hospital, na sua comunidade, no seu município? Começando com o exercício geral mesmo, com alguns princípios, né? Quais os desafios e quais as dificuldades você pode resolver. Depois se colocar, né, à disposição, ou seja, é a sua responsabilidade mesmo, para dar significado para a sua vida, para a sua carreira, você tem que se colocar à disposição.
Então, é começando mesmo encontrando problemas. Agora é um bom momento para você encontrar vários problemas, seja intra-hospitalar, seja extra-hospitalar, para você resolver. Segundo passo, segunda coisa, depois de significar a sua carreira, encontrar a valorização para a sua carreira. Tentar encontrar uma valorização que é a autovalorização e não só uma valorização externa. Porque hoje o que a gente vê é desvalorização no geral, né? A enfermagem é desvalorizada e tal. Ok. Como você não pode influenciar nisso agora, como que você pode valorizar a sua carreira? E por quê? Porque ajuda no seu crescimento, né? Autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e profissional. E quem sabe pode até ajudar na categoria como um todo, porque quanto mais enfermeiros crescem, quanto mais enfermeiros se desenvolvem, mais eles ajudam a categoria, direta e indiretamente. Por exemplo, eu estou aqui diretamente dando dicas e orientações de como você pode crescer. Posso te ajudar de alguma forma. E assim a gente eleva, né, o nível, nivela para cima, em vez de nivelar para baixo, como é o que acontece com a concorrência, com a saturação, com a desvalorização, enfim. É mais que um motivo para você buscar a sua valorização. Como buscar, Patrick? Defina seus principais valores, por exemplo. E você tem que colocar uma ordem de valores, né? Não tem como você valorizar tudo. Não tem como você querer fazer tudo, resolver tudo, ser multitarefa e ficar à disposição de tudo. Já pensou se todo mundo valorizasse a mesma coisa? Já pensou se todos tivessem os mesmos valores? Já pensou se todo mundo valesse o mesmo preço? Tudo ficaria sem graça, ficaria automatizado, né? Não faria sentido sua vida e sua carreira. Então, os valores, de forma geral, são diferentes e você precisa encontrar o seu. E assim você vai ser mais valorizado, por quê? Porque você, com valores mais claros, você vai encontrar com mais facilidade como que você pode agregar valor fora, né? No externo, na instituição, na comunidade, para os pacientes, enfim. E esse é um bom momento para você pensar nisso. O que você valoriza? Liderança, trabalho em equipe, humanização, cuidado com o próximo. Essas coisas parecem simples. Se você chegar aí em 1, 2, 3, vai te direcionar bem, inclusive você colocar na ordem. Porque aí você vai buscar valores parecidos com os seus. Então, você inverte a chave, né? Você pode encontrar ou pelo menos buscar um trabalho que você valorize. E não as pessoas, alguém te inserir em alguma coisa que você não valoriza. Claro que no início pode ser que você tenha que trabalhar de vez em quando, na maioria das vezes, num ambiente ou fazendo coisas que não estão 100% alinhadas com seus valores, mas mesmo assim você aprende. Agora, quanto mais clareza você tem, mais chance você vai ter de buscar. No mínimo, buscar você pode, talvez você não consiga, mas um dia, quem sabe, você buscar algo que você valorize. E é uma busca constante. Terceiro ponto, encontrar motivação interna. Parece redundância, né? Motivação interna. É porque hoje se fala tanto de motivação externa que eu tenho que frisar. A motivação ela é interna. Motivação é o quê? Motivo para ação. É internamente que você vai ter motivos para ação. E por que você deve buscar? Para te dar ânimo no curto e no médio prazo. E que motivação que é essa? A motivação é um objetivo maior. Um objetivo maior a longo prazo, né? Uma coisa geral, macro. E esse objetivo é só seu. Talvez seja trabalhar com independência, ter um consultório, trabalhar com a gestão no seu hospital, ter sua empresa, não sei. Mas uma vez que você pensa, né, longo prazo, geral e macro, você tem um motivo maior para os desafios agora. Por exemplo, supondo que você trabalha na linha de frente aí no seu hospital e agora é só dificuldade, enfim, problemas, escassez de material, de medicamento, eventualmente, falta de mão de obra, tudo se inverteu. Mas quem sabe depois disso, se você
valoriza desafios, se você valoriza trabalho em equipe, né? Quem sabe depois desse processo você tem aí a sua tão sonhada promoção, seu reconhecimento diferente, sua autovalorização, né? Porque o que você faz agora vai colher depois, você planta para depois colher. E aí, é claro que é uma autovalorização, porque primeiro você agiu para depois você ter como consequência. Então, quando vem como consequência, né? A autorrealização você faz agora para depois você vai ter mais realização na sua carreira. Então, tudo isso é possível. Uma vez que você tem um objetivo, né, maior, o objetivo por si só já é maior, uma coisa lá na frente, isso vai facilitar. Pode ter certeza. Então, imagine se fosse fácil, né? Todo mundo fazia e ia ser saturado do mesmo jeito. Então, não é fácil crescer, não é fácil se autodesenvolver. Mas pode ser simples. E o autodesenvolvimento aí já acaba sendo como consequência sua valorização, sua realização. Outra passagem bíblica para incentivar está em 2 Coríntios 8:11, que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista do agora. Que a ideia entusiástica do começo, né, do início, seja igualada pela ação realista do agora. Por quê? Só existe o presente, mas para o futuro você pode ter uma ideia, né? Uma ideia que te dá entusiasmo. Você teve essa ideia, vamos supor que você passou a ter essa ideia hoje, daqui 2 anos você vai estar no presente. Essa ideia, então, de 2 anos atrás, é o que tem que te dar ânimo. O ânimo do momento que você desenvolve a ideia tem que ser o mesmo quando você estiver tendo suas ações lá no presente, né? Mais na frente, no presente que está por vir, e nas dificuldades. Então, essa ideia tem que ser tem que te dar ânimo, né? Tem que ser o seu objetivo maior. Você tem que ter a sua ideia própria. Depois, como você faz isso? Para você ter um objetivo maior, né? Um propósito, digamos assim. O que você faria até de graça? Não estou dizendo para trabalhar de graça, não é isso. Mas o que você faria se até, né, se em momentos de dificuldade você não recebesse por aquilo? No seu empreendimento, por exemplo, né, na sua empresa, no seu consultório, enfim. Você teria condições de fazer para receber depois, para ter um reconhecimento depois? É um bom exercício para você encontrar o seu norte. O que você poderia fazer até de graça? Poderia, não é deveria, poderia. Já tem aí um bom norte. Depois, tomar uma água aqui. Deixa o like aí, lembra? Quarto passo, priorize seu autodesenvolvimento, que vai ser também a gestão da sua carreira. Priorizar o seu autodesenvolvimento, porque ninguém vai fazer isso por você. E também outro motivo é que você vai sempre precisar desenvolver, porque você não vai saber disso agora. Você não vai saber do que você precisa fazer agora. Você tem um desafio maior. Você quer crescer na sua empresa, por exemplo, quer trabalhar com gestão, com liderança, você quer ter uma empresa, quer ter um consultório. E você não sabe exatamente o que você vai ter que fazer lá na frente. Então, se você assume que você vai precisar se autodesenvolver lá no futuro, isso já fica interiorizado. E você não vai se frustrar, porque você sempre vai falar, cada resultado que eu tiver, mesmo que não seja o que eu esperava, resultado negativo, né? Você não pode pensar em fracasso, sim em resultado que não foi satisfatório, por exemplo. Vai ser parte do seu autodesenvolvimento. Se você precisar, por exemplo, se comunicar melhor, você vai saber, opa, agora que eu tenho uma equipe, agora que eu tenho que cuidar de mais pacientes, de mais famílias, não sei. Eu preciso me comunicar. Então, o que fazer para me comunicar melhor? Aí já passa a fazer parte do seu autodesenvolvimento. Então, você tem que priorizar. Cada dificuldade vai ser um combustível para você se desenvolver. E você nunca vai... Por quê, né? É um desenvolvimento constante. Porque você não vai ter isso agora. Por exemplo, imagina que para a gente crescer fisicamente, literalmente falando,
a gente já tivesse que consumir todos os alimentos na infância. Não, senão você ia explodir, ia ter obesidade. Do mesmo jeito, é o conhecimento para você crescer. Você vai tendo os conhecimentos, é igual ao alimento, você vai tendo aos poucos, no dia a dia, conforme as condições que você tem, conforme a época do ano, né? Conforme a safra de alimentos. Assim vai ser o seu crescimento de carreira. Então é desenvolvimento constante mesmo. Então por isso que você já tem que entender que no decorrer você vai precisar desse desenvolvimento, autodesenvolvimento, melhor dizendo. E como você faz isso, né? Liderando você. Seu principal liderado é você. Uma vez que você se lidera para tudo isso, lembrando lá do seu norte, lembrando dos desafios que você assumiu quando você identificou sua área de atuação, né? Identificou o seu problema para resolver, isso já passou já faz parte de você agora, né? Faz parte do seu crescimento, do seu caminho. E você se liderar para isso, cuidar das suas emoções, dos seus pensamentos, cuidar da sua autoestima, trazer pessoas para te ajudar, fazer parcerias e tal, já é uma liderança. Uma vez que você se autolidera, né? Lembrando que o seu principal liderado é você, depois vem seus pares, depois vem seus superiores e depois vem seus liderados. Uma vez que você se lidera, a liderança externa é uma consequência. Eu vejo hoje muita gente falando de liderança, que quer liderar, quer saber liderar, mas na verdade é uma consequência. Você primeiro tem que se liderar e aí naturalmente você lidera pessoas, você leva a sua mensagem, enfim. Quinto, carreira. Faça de tudo isso, faça dos anteriores, né? De tudo isso que a gente falou, o seu plano de carreira. E aí, naturalmente, né, você vai administrar a sua carreira. Vai ser uma consequência. Então, para resumir, primeiro, tenha um significado para a sua carreira. Né? O que significa a sua carreira? Qual que é a sua essência na enfermagem? Quais problemas você se dispõe a resolver? O que significa atuar na enfermagem, na área da saúde para você? Primeiro ponto. Segundo, valorize a sua carreira, autovalorização. Faça o que for possível, faça o que for necessário para você crescer. Como? Encontrando seus valores, tudo que eu já falei. Valores internos, depois valores externos e, de preferência, você procurar um trabalho que você valorize. E vai ter mais chance de você ser valorizado naquele trabalho. Se você tiver a oportunidade de procurar uma instituição ou um tipo de trabalho, de serviço bem próximo do que você valoriza, você vai ter mais energia, mais disposição e vai ser mais valorizado, porque você vai dar mais resultado, vai gerar valor e vai ter mais valor, tanto financeiro quanto valor de reconhecimento por conta disso. Depois tem a motivação interna, né? Como que você tem motivação interna? Encontrando um propósito maior, né? Um motivo maior para isso. Quarto, fazendo a gestão dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas emoções. E aí, consequentemente, você vai para o quinto passo, que é gerenciar a sua própria carreira. Tudo isso vai ser consequência da sua carreira, gestão da sua carreira. As atividades que você vai desenvolver, principalmente em curto e médio prazo, já é a sua carreira. Lembra que você tem que pensar num objetivo maior? É o seu propósito, né? Sua rota, digamos assim. E essas atividades de curto e médio prazo são suas metas. E são suas metas que direcionam a sua carreira. Olha que jeito simples. Não é fácil, mas pode ser simples de direcionar a sua carreira. Como? Você coloca metas como o passo a passo da sua carreira. E as metas basicamente são o seu objetivo quebrado. E aí você, através da sua autogestão, né, sua liderança, enfim, você vai gerenciar a sua carreira. Por quê, né? Porque você precisa que essas atividades, que essas metas sejam congruentes com tudo que você pensou lá atrás, com o significado de carreira que você pensou, com o seu propósito, enfim. Então, por isso que tem que ser alinhado. E é melhor, né? Porque
naturalmente você vai ter suas atividades, sua carreira traçada, sem precisar preocupar tanto. E como fazer isso, né? Quando chegar o desafio lá, como que você vai fazer? Se você só pensa em crescer, mas ainda não sabe exatamente o que você vai fazer. Tem uma história interessante na Bíblia que, quando Deus, lá no Antigo Testamento, mandou uma mensagem para Abraão, para testar a fé de Abraão, pediu para Abraão sacrificar o seu próprio filho, Isaque. Aí Abraão chorou, não entendeu, falou: nossa, vou ter que sacrificar. Mas como ele tinha grande fé em Deus, né? Ele foi levando seu filho para o sacrifício. Naquela época era comum, né, fazer sacrifícios como uma homenagem, como fé em Deus, enfim. E aí, enquanto Abraão subia com seu filho lá para o monte para sacrificá-lo, seu filho ainda não estava entendendo o porquê daquilo, né? O filho achava que era para sacrificar um cordeiro, que era comum na época sacrificar cordeiro, agora sacrificar o filho. Mas, como Abraão tinha muita fé, ele levou, falou: já que é vontade de Deus, vou sacrificar meu filho. Porque era comum sacrificar os animais na época, que eles mais gostavam, né? E aí, enquanto Abraão subia, o filho perguntou, né, seu filho Isaque, falou: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? O pai não tinha resposta na hora, né? Abraão ficou sem resposta e falou assim: filho, lá no monte Deus vai providenciar o cordeiro. E aí chegou lá, Abraão foi, fez todo o preparativo para sacrificar seu filho até entendeu o que era, falou: eu vou ser sacrificado, e deixou. Quando ele foi para sacrificar o filho, apareceu um anjo de Deus e falou: Abraão, pode parar, não precisa mais sacrificar seu filho, agora eu sei que você é um homem de fé, está aqui o cordeiro. Então ele tinha falado, né, em Gênesis 22:8, Deus providenciará o cordeiro. Então, uma vez que você tem seu propósito, né, seu objetivo maior, pensou lá no significado da sua carreira, está fazendo isso com todo o seu empenho, você se desenvolve para isso, você está disposto, você tem disposição para fazer o que for preciso dentro das condições para o que você idealizou, o cordeiro vai ser providenciado. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter uma solução lá na frente. E se não tiver, se você não encontrar uma solução, ou é porque ela não existe, ou é porque não é o momento. Ou você vai aprender com isso. E na prática, tem uma técnica, tem uma ferramenta, na verdade, que vai te ajudar sempre. A ferramenta FCA. Fato, causa e ação. Sempre que tiver um fato, o que é um fato? É um problema, né? Você se dispôs a resolver problema e cada vez eles vão ser maiores. Porque quanto mais você aumenta a sua quantidade de clientes, por exemplo, quanto mais você sobe de cargo, quanto mais, né, você cresce, mais problemas você vai ter. Então os problemas, eles são fatos, existem, ponto. E quais as causas, né, deles? Você só vai saber as causas quando ele acontecer. Ou no máximo você vai prevenir, mas é quando o problema acontece que você vai ver por que aconteceu. Por que os clientes estão insatisfeitos? Por que está tendo alta taxa de óbito, alta taxa de infecção? Por que a gente não atingiu o número que a gente pensou? E aí, dentro da causa, de preferência a causa raiz, né? Você chegar lá na raiz, nunca é a primeira, mas tem a técnica dos 5 porquês. Por que isso aconteceu? Você vai ter uma resposta. Depois você pergunta de novo. Por que o porquê dessa resposta, né? 7 porquês, 5 porquês. Procura aí na internet a técnica dos 5 porquês, que a gente já está chegando no final, não dá para resumir. Mas é bem simples, porém muito profunda, de muito valor. E você trata a causa raiz. Aí sim, a sua ação vai ser relacionada à causa raiz. Como que você vai imaginar agora o que você vai fazer lá na frente, sendo que o problema nem aconteceu e você não sabe a raiz dele? Se você puder fazer de forma preventiva, ok. Mas enquanto isso, não tem o que fazer. É sofrer com antecedência. Tem pesquisas que comprovam que mais de 80%, quase 90% do que a gente preocupa, de fato não vai acontecer. Então deixa para preocupar lá na hora. E sexto passo, precificação. Precificação, o que você tem que pensar? Às vezes eu faço vídeo falando como o enfermeiro pode ganhar 6 dígitos por ano, eu levo pancada aqui nas redes sociais, porque tem uns que falam: Patrick, em que país você vive que o enfermeiro pode ganhar 6 dígitos, né? Para quem não sabe, é acima de 100 mil por ano. E aí tem enfermeiros que falam: mas o enfermeiro não ganha isso, você está viajando e tal. Eu falo: mas eu já cheguei eu alcancei, outros enfermeiros alcançaram, que eu ajudei direta e indiretamente. Já vi dezenas de enfermeiros conseguirem. Então,
é sinal que pode. E com todas as dificuldades que eu tive, eu digo que qualquer enfermeiro também pode. Então, por isso que a minha missão, apesar das pauladas que eu levo, né, de gente que não acredita, enfim, de que é possível, e eu dou aqui os princípios de como é possível. Às vezes é fácil, não, claro que não, mas pode ser simplificado. É mais simples do que você pensa e eu estou aqui para ajudar. E de novo, se esse conteúdo faz sentido, deixa o velho like, manda mensagem perguntando o que você quer saber mais especificamente, que eu vou te responder. Eu leio a todos os comentários. Por enquanto eu estou conseguindo ler a todos os comentários. Então corre aí e já deixa e compartilhe também com enfermeiros que você acha que serão beneficiados com esse conteúdo, tá? Por que precificar? Porque sua carreira, sua vida precisa ser sustentável. Para você que pensou num propósito bacana, você tem a disposição para resolver os problemas dos seus pacientes, da instituição, da sociedade, você precisa de reconhecimento para isso. Precisa de sustentabilidade. Então você precisa sim, pode e deve pensar em precificação. E tudo isso que a gente falou antes, na verdade vai ser um meio para você alcançar a sua precificação. Por que muitos enfermeiros não acreditam, né, que pode ganhar 100 mil por ano? Porque não pensa nesses primeiros 5 passos, já pensa logo, é difícil. Ou então, eu quero isso, eu quero ganhar e pronto. Não, tem uma caminhada para isso, né? Tem uma jornada, tem princípios a seguir. Então não é só para quem quer. Querer é o primeiro passo, mas depois de querer você também tem que agir e tem que seguir todos esses passos. E é uma consequência, é a técnica de geração de valor. Quanto mais valor você gera, é proporcional. Mais você recebe, mais valor você tem, no sentido financeiro mesmo, monetário, e também valores de competência que são os melhores, né? Quando você tem a competência e tem a tranquilidade de trabalhar com autonomia e propósito, isso vale mais do que dinheiro. Então lembra da técnica de geração de valor e pratique esse conteúdo que vai fazer sentido. Não fica só ouvindo e depois esquece, não, porque faz anotações, desenha o que eu falei aqui, né, esses 5 passos. Se for preciso, volta na live de novo, veja o que você pode já agir hoje, começa a escrever quais problemas você pode resolver hoje, começa a resolver pequenos problemas, começa a desenhar, escreve seu propósito maior, faz essas coisas, que com certeza vai te ajudar. Não fica só na absorção, não. Faz alguma coisa prática e de preferência comenta aí comigo o que você pode fazer hoje de aprendizado dessa live para eu saber o que faz sentido. Comenta dúvida também, pergunta, porque eu vou ter satisfação em te ajudar. Deixa o velho like e lembrando, toda terça e quinta, 20 horas e 10 minutos aqui ao vivo, tá? Terça e quinta, anota aí na sua agenda, quem sabe você faz uma pergunta ao vivo. Ok? Deixa eu ver para finalizar, a Jaqueline, boa noite. Josinéia compartilhou. Obrigado, Josinéia. É isso. Até terça-feira, 20 horas e 10 minutos. E todos os dias no Instagram, Facebook, YouTube, novos conteúdos aí nas páginas Enfermeiro de Valor com Patrick Oliveira. Mesmo não sendo ao vivo, mas eu disponibilizo conteúdo gravado. Ok? Um abraço e até mais. Tchau.